Bom dia a todos. Vamos iniciar hoje a aula 2, Fundamentos da Óptica Geométrica. Continuação da aula, certo? Vamos lá. O sumário da aula de hoje é Fenômenos Físicos Fundamentais da Óptica Geométrica, Reflexão e Refração Regulares e Difusas, Reflexão e Refração Seletivas, Generalidades sobre sistemas ópticos, ponto-objeto e ponto-imagem, sistemas ópticos e estigmáticos, aplanéticos e ortoscópico. Reversibilidade na propagação de luz. Ok? Vamos aqui dar continuidade. Certo? Quais são os fenômenos físicos fundamentais na óptica? São justamente a reflexão e a refração, certo? A óptica geométrica trata basicamente das trajetórias da luz, em sua propagação, em que o fenômeno de interesse bastante é justamente a reflexão, ou seja, a luz incide aqui, este meio I1, e é refletida, certo? E a refração, ou seja, o que é refração? Justamente aquela parte da luz que atravessa o meio 1 e o meio 2, ou seja, esses dois raios luminosos aqui são chamados de luz refratada, e esses dois raios de luz aqui são chamados de luz refletidas, ok? Reflexão é o fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem, pode incidir uma superfície de separação deste com outro, e a refração é o fenômeno que consiste no fato da luz passar de um diferente. Elas podem ser uma reflexão e refração pode ser difusa ou regular, certo? Onde a maior ou menor regularidade da superfície vai determinar essa diferença, se vai ser uma refração regular ou vai ser uma refração difusa, certo? Uma refração ou reflexão regular é justamente quando eu tenho uma diferença de meio aqui totalmente plana, onde o raio simplesmente vai vir e vai voltar. No caso de reflexão, vai atravessar de forma constante, né, sem ter nenhuma variação. Os pincéis refletidos ou refratados também são cilíndricos. Os raios de luz componentes desses pincéis são paralelos entre si, ok? Ou seja, não há diferença aqui, ó. Este raio aqui é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Okay? Da mesma forma que os raios luminosos constituintes do pincel incidente, a figura do lado ilustra a reflexão e a refração regular. Okay? Já nessa situação aqui, nós vamos ter o quê? Uma reflexão e uma refração difusa. Ou seja, nós percebemos aqui, os feixes ele incidem de forma regular, né, de forma paralela, mas a reflexão e a refração elas não possuem essa paralelidade, digamos assim, né? Ou seja, os feixes aqui começam próximos e acabam se distanciando um ao outro. Ou seja, nós temos um meio aqui, uma superfície agitada, digamos assim, no caso de água, né? E essa imagem aqui representa muito bem isso. E o que é uma reflexão, refração seletiva? É justamente quando nós observamos que há uma divisão da luz, certo? Nós observamos isso inicialmente com Isaac Newton, na década de século XVII, século XVI. Né? Ele fez esse exemplo, ele deixou passar um feixe de luz, onde esse feixe de luz ele batia em um prisma. Este prisma se dividia em 7 cores, que são as cores que nós conhecemos atualmente, ok? Onde essa luz aqui é a luz branca, que é a luz solar, certo? Onde essa luz branca ela é policromática, ou seja, ela é a junção de todas as cores, ou seja, da vermelha, laranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. Tudo bem?
Nós podemos observar essas situações aqui quando nós vemos os arco-íris, né? As gotículas de água que ficam no espaço, nas nuvens, elas servem como prisma. Aí, quando a luz do sol vem e bate nelas, a luz branca, né? Há essa separação de cores. Por isso nós vemos o arco-íris. Vemos todas as cores, porque essas gotículas servem como prisma. E nessa questão de refração e reflexão seletivas, justamente as cores dos objetos que nós observamos, certo? Na luz branca, ela incide sobre uma folha, né, que é justamente a ilustração aqui na página, nós estamos vendo que aquela luz verde, certo? Ou seja, a folha emite apenas a luz verde, por isso que nós vemos a cor verde na folha, certo? E as outras 6 cores, onde é que elas estão? As outras 6 cores, a folha, ela absorve, certo? Ela absorve todas as 7 cores, que é a luz branca, e reflete uma cor apenas, certo? Tudo isso acontece com as demais cores que nós vemos. Ou seja, se você colocar um feixe de luz vermelho em uma folha, você vai ver uma cor não verde, mas uma cor escura, né? Por quê? Porque ela não tem cor verde para ela refletir. Certo? Aqui, generalidades sobre sistemas ópticos, né? Há 2 principais, que são os refletores e os refratores, né? No grupo dos sistemas ópticos refletores, se encontram os espelhos, que são superfícies polidas de um corpo opaco com alto poder de reflexão. Já dos refratores, por sua vez, encontram-se os dióptros, que são constituídos de 2 meios transparentes separados por uma superfície regular. Okay? O que é o ponto objeto e o ponto imagem? Relativamente a determinado sistema óptico, chama-se ponto objeto o vértice pincel luminoso incidente, ou seja, aquele ponto em que emite a luz, certo? Ele pode ser o ponto objeto real, que é o vértice de um pincel incidente divergente, sendo formado pelo cruzamento efetivo dos raios de luz relativo a S1, justamente essa figura aqui. Temos um ponto objeto real. O ponto objeto virtual é esse aqui, que é o vértice de um pincel incidente convergente, sendo formado pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios. Ou seja, vai ser após o anteparo, né? Ou seja, se eu continuar essas linhas aqui, vou formar esse ponto objeto aqui, virtual. E o ponto objeto impróprio é aquele em que os raios são paralelos e que eles jamais vão se encontrar, certo? Aqui nós vamos falar da ponto-imagem. Justamente ponto-imagem real é o vértice da luz emergente convergente, né, onde ele converge em um só ponto. Todos os feixes de luz vão parar nesse pontinho aqui, né? E o ponto imagem virtual, ou seja, como se saísse, né? Nós temos aqui o ponto imagem virtual, onde é o vértice de um pincel emergente divergente, sendo formado pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios de luz relativamente a S5. Temos aqui o ponto imagem virtual, né? E este ponto imagem própria é justamente isso aqui também, que vai para o infinito. Temos aqui alguns exemplos, ponto objeto e ponto imagem. Vamos observar o exemplo 2, o exemplo 3. Nós temos o exemplo 4, justamente quando nós pegamos o feixes em uma lupazinha, mirar no sol, né? Vou aquecer esse sol porque eu vou colocar todos os raios em um só ponto, tá, onde pode queimar o objeto, né? Nunca utilizou aí para queimar alguém ou queimar um papelzinho, mostrar um experimentozinho. Que são os sistemas ópticos estigmáticos, planéticos e ortocósticos, certo? O sistema óptico é estigmático quando a um ponto um objeto conjuga
um e somente um ponto de imagem. O aplanético é quando um objeto plano e frontal conjuga uma imagem também plana e frontal. Sistema óptico é ortoscópico, quando há um objeto que conjuga uma imagem geométrica semelhante. E o único sistema óptico rigorosamente estigmático, aplanético e ortótico para qualquer posição de um objeto é o espelho plano. Temos aqui a reversibilidade da propagação de luz, né? Ou seja, como se colocar um espelho em um lado e uma lanterna na outra, o caminho vai ser o mesmo, né? E que essa um exemplo dessa parte aqui, é justamente quando nós estamos em um retrovisor dentro de um carro, onde nós olhamos para aquele espelho no centro do carro, né? O espelho retrovisor ali do centro do carro, e observamos que aquela pessoa também, se estiver olhando para o espelho, nós vamos perceber que estamos olhando um para o outro, né? O feixe de luz ali vai estar totalmente ligado, devido justamente a essa reversibilidade da propagação de luz, né? Okay? E com isso nós finalizamos, né, a aula. Passar aqui uma atividade para vocês, certo? Eu acho que vocês dessem uma estudada depois, dessem uma revisada, caso necessário, certo? E então agradecer, certo? E obrigado aí por tudo, por hoje, bons estudos e boa aula aí, gente.